Boa noite para você que está aqui mais uma vez no Pós-Venda em Foco, toda terça, toda quinta, sempre ali perto das 8 horas. Olha, hoje quase, hein? Quase que eu me atrasei, mais do que de costume. Eu prometo que um dia, pessoal, vai começar às 8 horas em ponto. Mas começamos mais um Pós-Venda em Foco e hoje, deixa eu ver se acerta a mão. Hoje a gente já está com um homem aqui do lado, o cara já estava preparado aqui, Maurício Pacheco, o cara da noite, o cara que vai nos levar para um outro patamar, E o que nós vamos falar hoje? Qual é a loucura de hoje? Hoje é simples, vocês viram lá no chamado. Despesas e receitas. Nós vamos falar sobre isso aí e da importância de cuidarmos disso. Mas antes da gente entrar propriamente nesse assunto, vamos apresentar o nosso convidado. Vocês já sabem, mas quem não me conhece ainda está caindo de paraquedas, está vindo isso gravado no futuro, não é agora, ao vivo e a cores. Então, seja bem-vindo, eu sou o Olavo Centeno e eu sou o anfitrião aqui desse espaço. Que maldito espaço é esse, Olavo? Esse espaço é um espaço para que a gente possa compartilhar os nossos conhecimentos, compartilhar nossas experiências, dar dicas, falar dos nossos acertos, também falar dos nossos erros, para que a gente possa, nós do pós-venda automotivo, nós que lidamos com peças, serviços e acessórios, para que a gente possa se desenvolver, para que a gente possa se atualizar. Está tudo se atualizando, né? O cliente mudou, a tecnologia mudou, o ambiente de negócio mudou, nós também precisamos mudar, nós precisamos nos atualizar. E nada melhor para se atualizar do que compartilhar o que nós sabemos com os outros. É aquela velha máxima do churrasquinho de final de semana. Cada um leva um pouquinho. E quando a gente vai embora com muito mais do que levou. É uma coisa mágica e é isso que a gente faz aqui nesse espaço. Cada um traz um pouco e vai embora com muito mais do que trouxe. E você está assistindo, para quem está assistindo ao vivo e a cores, como faz para trazer um pouco, além, sim, da sua nobre participação aqui nos assistindo? É através do chat. Você vai no chat aí e coloca lá um boa noite, diz de onde você é, você coloca aí a sua opinião, se concorda conosco, fala aí, se discorda também, opine, se tem uma dica para dar, fale aí, se fez uma grande bobagem lá e percebeu, aprendeu com o erro, compartilha conosco. É a maneira de trazer algo para nós. E se você está assistindo gravado, pode também colaborar nos comentários das redes sociais aonde você está assistindo isso gravado. Lá no YouTube, lembrando, youtube.com/canal do Pós-Venda, é o lugar onde você pode assistir todos os outros 73 episódios que aconteceram antes desse. Todos os outros mais de 100 cortes, pedaços pequenininhos, sabe? O creme do evento também tem lá. E mais de 90 café na recepção, que é ali uma dicasinha rápida que eu dou todo dia. Comenta lá, faz a sua colaboração na rede que você estiver assistindo. Eu vou adorar. Bom, dito essas coisas, é muito importante também dar o devido crédito e o valor para os nossos parceiros. Que parceiros são esses? Estão passando aqui embaixo, ó. Parceiros como a SWK Soluções Automotivas, um pool de produtos para que você possa oferecer ali no teu pós-venda, rentabiliza o teu pós-venda e leva tecnologia, leva cuidado para o teu cliente. É muito importante isso. O Grupo RGP. O Grupo RGP é um grupo especializado em sistemas de lubrificação e ar comprimido, tubulações, levar fluidos a granel para cada box de serviço. Cara, é muito bacana isso. Isso dá uma moral, sabe? Dá uma estética para o teu pós-venda muito bacana. Além de também ter toda uma tecnologia para que você saiba exatamente
quanto de óleo está indo em cada produto que você está, cada veículo que você está atendendo. Você tem todo um controle do que está sendo colocado ali. Nada de ficar com frasquinhos, tudo num túnel lá no canto, tentando tirar um pouquinho de óleo de cada frasco para tentar fazer uma merreca no final do mês. Ali você tem um controle real. Comprar granel, você sabe, tem aí uma vantagem. E também o contrário, todo o óleo, todo o fluido novo colocado num veículo que a gente atende, necessita tirar de lá desse veículo o fluido velho, o fluido que já rodou. E nós sabemos que hoje em dia, mais do que nunca, a gente precisa dar toda a atenção e o devido encaminhamento para isso, ter todos os controles. São centenas de regras, cada cidade tem a sua, tem. A gente já fez live aqui sobre isso. Tem as regras ambientais do município, do estado e federal. E ainda tem tudo o que o cliente exige da gente. E nós estamos vendo o que nós estamos passando no mundo, né? Você já sabe que não tem jeito. Ou a gente cuida mesmo, ou a coisa vai ficar cada vez mais complicada. RGP tem solução para isso. A lei dos caras já estarem de olho e serem representantes de sistemas de carregamento de veículos elétricos. Dá para acreditar nisso, cara? Olha que bacana essa empresa. Então, entra aí, contato com a galera, pede para eles entrar, eles te visitarem, tem um pool de soluções aí, os nossos grandes parceiros. Pô, mas e essa MTI aí, esse workshop, Olavo, o que é? Calma lá, jovem cafanhoto. Fica tranquilo que mais para frente a gente fala aí sobre a MTI e sobre o que ela pode te ofertar ainda hoje. Beleza? Brigadão, então. Chega de jabá. Ô, Maurício. Grande Maurício. Para quem não conhece o Maurício, se apresente aí, Maurício. Quem é o Maurício Pacheco e o que é, vamos botar aqui na tela, a Pacheco Consultoria, por favor. Obrigado, Olavo. Devido espaço, quer ver? Olha só o que eu vou fazer aqui. Aí ficou bonito, hein? Boa noite para todo mundo que está assistindo a gente aí, ao vivo ou gravado, né, depois. E meu nome é Maurício, eu sou proprietário da Pacheco Consultoria, e essa empresa que eu montei, ela é específica para atender o mercado aí de pós-venda automotivo. Então, eu tenho aí as soluções para a gente fazer junto, né, montar junto aí um planejamento de resultado na gestão de pós-venda. Então, toda a parte de análise de KPIs, de indicadores, com foco em obtenção de resultado, são os trabalhos que a gente desenvolve na Pacheco Consultoria. Eu venho aí de concessionárias, montadora, consultoria, tudo na área de pós-venda, e a gente vem trabalhando aí há praticamente 30 anos, né, nessa área. A gente aprendeu um pouquinho aí a lidar com essa realidade que é o nosso pós-venda aqui no Brasil, que não é fácil, né, o nosso cliente não é fácil, o nosso mercado não é fácil. O pós-venda é um departamento sempre complicado dentro da concessionária. A gente batalha muito para mudar essa concepção de um departamento que é grande demais, custoso demais e normalmente é fadado a não gerar lucro, né? Essa visão que a maioria das pessoas que não trabalham dentro do pós-venda tem da gente. E a gente batalha muito para mudar isso, né? E acho que esse canal que a gente tem aqui para bater esses papos é excelente para a gente fortalecer isso dentro do nosso mundo aí de pós-venda, né, e a gente batalhar, todo mundo, né, cada um de nós, batalhar aí para mudar esse estigma aí que pós-venda é um departamento âncora, né, da empresa, da concessionária, que não deixa a concessionária desenvolver, não deixa lucro, e isso não é verdade, né, e a gente está aqui para provar isso. Eu gostei, hein? Eu gostei dessa tua apresentação. Você tá melhorando essa tua apresentação aí. Pessoal, esse cara, ele é um cara, assim, pensa numa pessoa que tem uma humildade tremenda.
Pega tudo isso que ele falou, toda essa experiência que ele falou, todo esse nível de conhecimento e multiplica por no mínimo 10. É um grande profissional, é um excelente profissional, tem um conhecimento técnico gigantesco e tem um conhecimento de mão na massa. Realmente o cara tem uma experiência. São poucas as pessoas, os profissionais, que conseguem acumular experiência de lida, mais conhecimento técnico em várias frentes, em construir uma história de sucesso, uma história vencedora, em operações, em montadoras, implementando redes de pós-venda, não é uma concessionária, que já é um trabalho gigantesco, mas uma rede de distribuição, sabe, sair do zero, ajudar a implementar. Já trabalhou em outras redes em que ele entrou lá e fez muito pela rede que estava lá posta, trabalhou já em concessionária. Então, assim, nós estamos falando de um cara hoje, nós temos hoje um cara aqui conosco que tem todo um know-how muito, muito, muito importante. Por isso é fundamental aproveitar sempre ao máximo quando a gente está com o Maurício aqui. E eu sempre digo, olha, pessoal, KPIs são importantes. Você que é gestor, você que é supervisor, seja de peças, seja de serviços, seja ali só cuida dos acessórios. Cara, se você tem os KPIs na tua mão e está olhando para eles dizendo, olha, eu até enxergo o que eu estou vendo os números aqui, mas da saída onde eu tenho, que são esses números, e planejar, em traçar, e entender o que esses números estão me dizendo e para onde eu posso ir, ou que caminho eu devo tomar, se isso é hoje um desafio para ti, e com as pessoas que eu converso, é um desafio para a maioria hoje dos gestores, eu poderia te dar 1000 dicas hoje, mas aqui eu tenho para te dar a minha melhor dica, a top one é: entre em contato com o Maurício, faz uma reunião com ele, brifa aí as tuas necessidades, eu tenho certeza que ele tem uma solução, um produto para te atender aí. Olha aqui, ó, sozinho dá para ir, claro que dá, mas é muito melhor ir acompanhado de alguém que possa ajudar a ser um farol e iluminar o caminho para você. Vamos começar. E a chamada era o seguinte, né? Receitas versus custos. O seu futuro depende dessa relação. Olha só, não sei quem foi o marqueteiro que inventou essa chamada, mas é uma chamada importante. Sim, a gente fatura, é importante falar do faturamento? Claro que é importante falar do faturamento, mas o faturamento sozinho ali, ele deixa a desejar, ele não mostra tudo, ele só raspa, lá em cima, na ponta do iceberg, ele tá, mas tem muita coisa por baixo, claro, e a gente não tem aqui a pretensão de acabar com esse assunto hoje. Mas nós vamos sim passar por algumas coisas muito importantes na live de hoje. E eu quero começar contigo, Maurício, essa questão dessa relação, dessa importância entre receitas e custos, e toda essa máxima, te perguntando, quais são as métricas mais importantes que a gente deve levar em consideração quando a gente está começando a olhar para essa relação aí? Bom, eu começo dizendo o seguinte, Olavo, se a gente parar para analisar quais são os geradores de receita dentro do nosso pós-venda, né? Então, vamos focar aí na geração de receita por serviço, né? Porque a gente vende as peças dentro da oficina, mas sempre ligadas aí a um serviço. Então, vamos falar de serviço, né? O que a gente tem para gerar receita? Eu vou vender serviço, vou vender horas de mão de obra de um pessoal técnico especializado. Ok, tá? Mas é só isso? Não, né? Então, a gente tem que observar o seguinte, se eu tenho uma geração de receita por venda de hora, eu pergunto, todas as horas que eu vendo são vendidas ao mesmo valor? Então, a resposta é não.
né? Acredito que todo mundo que está assistindo a gente aí sabe disso, né? Se eu tenho diferentes preços de horas, né? E os meus custos com relação à venda desses valores de horas? Será que eles são os mesmos também? Então, vou dar um exemplo simples. Eu vendo a minha hora a R$ 100 e tem um custo de 80, né? Então, teoricamente, o meu lucro é de R$ 20. Bom, maravilha se fosse tudo certinho assim, né? Sempre vendo as minhas horas a R$ 100 e sempre tem um custo de 80. Então, é previsível que a cada hora que eu venda, eu ganhe 20. Ah, ótimo. Mas não é assim, né? Então, a gente tem uma relação de vários valores de receita e, em contrapartida, nós temos vários valores de custo, né? E aí a gente está falando especificamente do custo produtivo, né, da venda da mão de obra, que é o custo do técnico. A gente sabe que temos aí os níveis de técnico. Então, temos o técnico A, B, C, 1, 2, 3, aprendiz, intermediário, master, cada um dá um nome diferente, mas normalmente nesses três níveis, né? E cada nível desse, ele tem um salário diferente. Então, os custos por hora de cada técnico, de cada um desses níveis, eles são diferentes também. Então, eu não posso simplesmente olhar para a receita e achar que é um valor fixo, e também não posso olhar para o custo e achar que é um valor fixo. Então, essas métricas que a gente chama aí de, né, dessa relação receita e custo, ela tem uma mobilidade, né? E o que a gente faz com essa mobilidade? A gente tem domínio sobre ela? Na realidade, na maioria das vezes, quando eu visitei concessionárias, acompanhei análises, a resposta, na grande maioria, é não. Tá? Então, o que não é feito hoje? Né? Não é olhado para essas métricas de receita e essas métricas de custo. Né? E essa relação entre elas, né, seria ótimo se eu tivesse, né, sempre valores fixos da maior receita com o menor custo. Nossa, essa é a receita que todo mundo quer, né? Mas, infelizmente, a gente sabe que não é assim. Então, a gente tem que analisar isso, tem que olhar esses números, né? E falar, bom, mas e como é que eu vou olhar para esses números? Cara, olha o seu histórico, né? E aí, qual histórico? Tira relatório do seu DMS de 12 meses para trás aí e analisa mês a mês qual foi a média, né, de mão de obra e a média de custo. Mas isso basta? Não. A média é só para você ter uma visão geral. Se você for fazer uma análise mais aprofundada, você tem que pegar mês a mês, né, os valores que foram vendidos para cliente, os valores que cliente proprietário do veículo, os valores que foram vendidos para garantia, os valores que foram vendidos em horas internas, e ver o técnico que realizou esses serviços e começar a fazer a relação de quanto eu faturei para cada serviço e quanto eu tive de custo com relação ao técnico que eu utilizei para realizar aquela operação. É uma coisa que dá trabalho? Dá sim, mas te dá uma outra visão com relação ao que você tem que fazer para ajustar a sua capacidade de gerar receita, conforme o seu histórico, e o que você tem disponível de custo com relação aos técnicos para realizar esse serviço. Então, eu colocaria dessa forma, a análise de todos os preços de venda que você tem e de todos os custos. Chamando a atenção para um último detalhe nesse tópico, Olavo, que é o seguinte, quando a gente fala em hora cliente, que é a mais, vou chamar de volátil, né, ela oscila de valor, a gente tem que tomar cuidado para não fazer as contas pura e simplesmente com o valor nominal para cliente. A gente tem que fazer as contas com o valor efetivo de venda, que é um valor diferente, né? Então, eu posso ter um valor nominal, por exemplo, de R$ 220 a hora, e trabalhou uma hora, vendia R$ 220, não, talvez você não vendeu a R$ 220, na negociação você deu um desconto de R$ 20 e vendeu a 200. Então, a tua hora nominal é 220, mas a tua hora efetiva de faturamento, o que realmente gerou receita, foi R$ 200. Ela continua sendo uma hora, mas o valor de entrada de dinheiro
no caixa foi menor do que o teu valor nominal. Então, cuidado na hora de fazer essa análise, para não levar em consideração apenas o valor nominal. A gente tem que olhar o valor efetivo de venda da mão de obra. Pô, mas eu gostei do que tu falou aí, Maurício, porque eu até anotei aqui um ponto importante que estava me passando já, eu ia perder isso. Então, basicamente, você disse, cara, olha, existem, claro, centenas centenas eu estou exagerando, mas existe uma dezena de indicadores importantes para olhar. Mas eu gostaria, tu disse, vamos partir de algum e vamos fazer essa relação, então vamos partir do fatura, do quanto tu está faturando, e tu entender quanto que tu está faturando do teu pós-venda como um todo, não é olhar só, eu faturei R$500 mil. É entender aonde esse R$500 mil, como esse R$500 mil foi gerado. E aí tu disse, olha, vamos distribuir isso, distribui esse R$500 mil de faturado aí em horas internas, em horas para garantia e em horas para clientes. E aí tu disse, tem que ter um certo cuidado. Quando a gente está falando para a hora interna, a gente já determinou, tem um valor lá pré-setado, a interna é tanto. Quando está falando com montadora, garantia, também está setado, a hora é tanto. Então, tu tem esse nominal que você falou, ele faz sentido. Agora, quando a gente está falando para cliente externo, tem que ter um cuidado, porque nessa hora existem 2 tipos de flexibilização que é dado pelo mercado. Um que eu chamo, que é a flexibilização, que ela é visível, chamada desconto. Ela está ali e existe uma margem que o próprio consultor de serviços ou os técnicos, quem pode fazer isso ali na frente, tem para dar. 2, 3, 5, 6, cada concessionária tem o seu. E ainda tem um segundo patamar, muitas já trabalham assim, que é o próprio gestor. Ele, não, mas então eu dou uma esticada aqui para fechar, que ele tem ali uma última palavra. Essa é o visível. Mas também tem o invisível, que é o desconto invisível. O desconto invisível é o seguinte, e é muito importante você, gestor, se cuidar disso. Eu tenho um orçamento de 10 horas e X peças. Vou negociar com o cliente. O cliente, pô, mas não, eu só consigo dar 5%. Fui no meu gestor, o gestor, cara, eu te dou mais 5%. Eu tenho 10%. Fui no cliente, e o cliente, não, mas não dá. Essa negociação, para mim, aqui, ela está clara, ela está quente. Na cabeça do gestor, ela daqui 5 minutos, ela é só mais um assunto dentro de milhões durante o dia. Vai passar. O máximo que vai acontecer é lá no final do dia, ou no outro dia, ele fala assim, e aí, fechou aqui lá? Fechei, chefe. Só que tem o desconto invisível. O desconto invisível vamos fazer o seguinte, eu não consigo lhe dar mais do que 10%, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar 1 hora aqui do orçamento, e aí nós vamos fechar em tanto. E acabou de se dar 1 hora de desconto para o cara. Esse desconto é invisível. Então, se a gente não ficar também preocupado em cruzar o orçamento gerado com exatamente executado em nível de horas, você pode não estar enxergando o desconto invisível. E o que é pior, às vezes, esse desconto invisível, ele está estourando numa outra ponta, que é na ponta de que tu vai cobrar. Tu vai lá cobrar produtividade e eficiência, principalmente eficiência do teu técnico, e o técnico vai dizer, cara, eu trabalho o dia inteiro, eu não sei o que está acontecendo, eu não consigo te explicar o porquê que eu não estou conseguindo, mas eu trabalho pra caramba. Mas quando tu começa a olhar com mais carinho, tu percebe que tem um desconto invisível, que às vezes nem o técnico sabe que esse desconto tem, porque o técnico também, ele fez um orçamento lá, quando aprova, daqui a pouco aquilo já é o 3º carro de que ele vai mexer de novo, só vai mexer amanhã, e aí ele olha ali e
fica por isso mesmo, ou às vezes até ele sabe, oh, mas tirou uma hora, mas eu tirei uma hora e tal, só que quando ele é cobrado, ele não traz isso à tona. Então, muito cuidado, gostei muito que o Maurício trouxe. E, quando o Maurício fala em externa cliente, é importante a gente também ter uma visão muito clara, que é o seguinte, ó, existe o cliente externo quem? Não é todo mundo, não é nota fiscal emitida que não seja para montadora interna. Não. Existe o cliente externo, pessoa física. Existe cliente externo, pessoa jurídica. E nesse jurídico eu ainda tenho um departamento que as pessoas nem falam, não sei por que não falam mais, mas chama funilaria e pintura. E eu tenho horas negociadas para as seguradoras. E cada seguradora trabalha com uma hora. E isso tudo é muito importante. O Maurício trouxe um ponto que é fundamental. Eu sempre me pergunto para os gestores. Cara, a tua hora que tu está trabalhando, a tua hora mais baixa que tu está trabalhando aqui, ela cobre os custos daquela hora? Porque a gente luta muito, eu vejo, aqui já foi motivo de várias brigas, várias discussões. Eu vou falar agora e com certeza alguém no chat vai dizer também. Todo mundo adora quebrar o pau com a hora da garantia, que muitas vezes é 3 vezes maior do que a hora da seguradora. E eu não vejo ninguém falando de seguradora. Então tem que ter muito cuidado aí nesse ponto, tem que olhar isso. E, ô Maurício, vê se tu concorda. Até agora, eu não acho que o que eu falei faz sentido com o que tu estava falando. Eu queria trazer um elemento para esse momento, ainda que a próxima pergunta já abandona um pouco essa parte, é a seguinte. Se tu concorda comigo, eu acredito que o gestor ele tem que saber exatamente qual é o custo da hora de cada box que ele tem lá. Não é? A média é uma coisa. Uhum. E aí o Maurício trouxe, eu concordo muito com ele, gosto muito desse ponto de vista, que é o seguinte, quando eu não tenho nada, se eu pegar a média já me ajuda bastante. Mas a média é tipo assim, eu não tenho nada, então vamos para a média. Mas não é a média. A média não é o que a gente quer olhar. Eu tenho que olhar para o box, o primeiro box que estiver lá na minha oficina e saber, esse box aqui, o custo de hora dele é tanto. Aí pode, você, gestor, você que está aí, você que é técnico, que está nesse box, pode se perguntar, mas por que tem que saber desse box? O Maurício mesmo trouxe essa informação. Nesse box eu posso ter um técnico com 12 anos de experiência, que usa esse box, é o box dele. E nesse box eu tenho mais equipamentos. Eles têm que ser diluídos em algum lugar. Como nós não conseguimos, não é peças que vai pagar pela amortização de componentes dentro da oficina, não vai ser peça. A gente paga isso através da mão de obra também. Então, tudo de melhor está naquele box. Esse box tem um custo de hora. Ele está ali. O técnico, que é o que tem o salário mais alto, é uma coisa. Eu tenho um outro box lá, que eu tenho um elevador, um carrinho mais simples e um estagiário. É um outro, aquele box tem outro. A média eu sei qual é, mas eu tenho que saber cada box, qual o custo da hora daquele box. Porque aí vai ser muito melhor para você lidar com a próxima questão dessa noite. Agora pega fogo o negócio. Pega fogo. Produção, já pega o extintor aí, que se pegar fogo aqui, eu já... Top. Que é a seguinte, Maurício. Por que é importante eu conhecer... Falamos de custo lá. Beleza, adorei. Saber que tem cada hora tem um valor que eu cobro. Saber cuidar da nominal e não nominal. Saber tudo isso, adorei. Saber que eu preciso entender claramente o custo da minha hora em cada um desses lugares. Gostei muito disso. Agora, por que é importante eu conhecer a distribuição dessas horas cliente, garantia e interna dentro da minha oficina? Bom, eu vou começar a minha resposta usando o exemplo que você acabou de dar com relação aos boxes, né? A diferença de 2 boxes. Um box
com muito equipamento e tal, e um técnico com muita experiência, com muitos treinamentos, com um custo alto, e um outro box que tem um aprendiz, né, um iniciante, não tem muito equipamento, né, e vamos imaginar que esses dois boxes, comparativamente, você tem uma demanda, né, de serviços, e aposto que acontece ainda hoje em muitas concessionárias, você tem uma época em que se faz muita revisão. E a gente direcionou, né, para o box mais barato, do técnico mais barato, do aprendiz, porque a revisão é mais fácil. Então, dá para colocar para o aprendiz fazer. A gente treinou ele sabe fazer uma boa revisão, mas a nossa demanda foi maior. E a gente não teve uma noção, né, da quantidade que a gente ia atender de revisão e de outros serviços. O que acaba acontecendo é que o técnico mais caro acaba ficando sem serviço, porque a gente não fez um planejamento, a gente não sabia qual que era a demanda de serviço que a gente ia ter, e acabamos tendo que colocar para o técnico não ficar de braços cruzados, aquele técnico caro, bem experiente, a gente colocou ele para fazer revisão. Né? Então, o que acontece? Se a gente não fizer uma análise da demanda que a gente tem, e aí a gente está falando de uma demanda histórica, né? Então dá para a gente olhar, nós vamos puxar 12 meses aí de histórico? Não, cara, é pouco. Tá? Vamos puxar 36 meses para trás. Para quê? Para a gente analisar a sazonalidade, para a gente analisar influências externas aí com relação ao mercado. Tá? Então, é a época de crise, é a época da pandemia, é a época em que deu algum problema em carro zero, ou tem muita promoção, está vendendo muito carro zero, e aí um ano depois a gente vai ter uma enxurrada de carro para fazer revisão por causa dessa promoção de um ano atrás. Então, enfim, a gente tem que pegar um espaço bem grande para fazer essa análise, e a gente vai começar a segregar que tipos de atendimentos a gente fez. Tá? Então, essa distribuição de horas, você vai olhar nessas análises. Então, você vai começar a perceber que dentro do seu mês, você tem, historicamente, né, analisando aí esses 36 meses, um percentual, e aí sim a gente está falando de média, tá? Inicialmente de média, né, eu tenho um percentual de atendimento, né, falando de horas, de atendimento para cliente, eu tenho um percentual de horas para atendimento, né, o cliente proprietário do carro, para internas e para garantia. Então, eu vou ter um percentual. Porque se eu vendi 100 horas, 200, 300, 500, 1.000 horas, não interessa, eu tenho um percentual para cada um. Eu tenho esses 3 tipos de atendimento. Então, eu atendo o cliente, atendo internos e atendo garantia. Então, eu tenho que saber o percentual de cada um deles para saber quantos técnicos eu preciso aprendiz, quantos técnicos eu preciso que são intermediários e quantos técnicos top, o mais experiente e o que tem o custo maior, eu preciso. Por quê? Porque os tipos de serviço para cada um desses clientes, eles são diferentes. Né? Então, eles têm características diferentes. Por exemplo, você não faz um recall para cliente e emite nota fiscal para ele. Então, o serviço de recall é uma coisa específica. Mas existem vários tipos de recall. Sim, existem. Mas se você pegar isso durante aí 3 anos, né, a quantidade de recall que você vai fazendo, é lógico, ela só vai aumentando, mas você vai ter uma média. Isso, você só vai saber disso se você analisar esses relatórios. Então, a distribuição de horas que você vai fazer depende do seu histórico. Então, se você já tem esse histórico, você está analisando isso, você vai olhar e vai falar, bom, poxa, mas eu estou percebendo nessa análise aqui que o meu percentual de serviços, de horas, para serviços em garantia, é muito alto. E qual que é a complexidade desse serviço? É alta? É média? É baixa? Que tipo de técnico eu vou colocar lá para realizar esse serviço? Então, garantia, você consegue saber quais serviços você vai fazer de garantia, olhando o histórico. Cliente, do teu fluxo de cliente que você tem, quais são os serviços que você mais realiza? Então, se o teu cliente representa 60% do teu fluxo de oficina, pega essa parcela e olha só para os atendimentos de cliente e veja quais os serviços que foram mais vendidos. Então, eu tenho que saber quais as horas eu estou utilizando para cada tipo de cliente, a quantidade de horas.
em média, no meu mês. As horas vendidas variam? Variam, mas eu acredito que você não tenha uma oscilação na venda de horas tão grande que vai te dar uma disparidade de análise. Eu acho que você vai conseguir fazer essa análise mês a mês, durante esses 36 meses, e chegar a um número que vai te dar um norte com relação à distribuição de horas. A gente chega aqui num ponto, Olavo, que essa análise vai influenciar, inclusive, tá, a forma como você vai direcionar o agendamento de serviços para a tua oficina. Tá? Porque se eu tenho um volume muito grande de garantia, tá? A garantia ela pode me trazer um faturamento médio bom para o meu pós-venda. Mas a hora que o valor que eu vendo a hora de garantia não é o mesmo que eu vendo para o cliente, proprietário do carro. Então, se eu tiver 80% das minhas horas sendo vendidas para garantia, estou chutando um absurdo para a gente ver, se for grande, né, a quantidade de horas. Bom, eu vou estar faturando aquela quantidade de horas vezes o valor da garantia, e não posso vender essas horas para o cliente. Ou seja, eu não tenho como aumentar o meu faturamento ali. E aí vem a questão do custo. Né? Então, se eu tenho grande parte sendo vendido para garantia, qual é a mão de obra que eu estou usando para realizar esse serviço? Já que a minha receita não é a mais alta, será que eu estou usando a mão de obra mais barata, a média ou a mais alta? Então, se de repente eu estou usando o meu time, que é altamente treinado e tem uma capacitação técnica muito elevada, um nível de graduação técnica muito alto, e os salários deles são altos, o meu custo por hora é alto, o teu resultado operacional, a tua margem lá no final, ela não vai ser boa. Apesar de você vender muitas horas, né? E aí a gente está falando de produtividade. Então, poxa, a minha produtividade é alta, né? Poxa, chega ali beirando os 90, 91, 92%. É excelente. Mas eu vendo a maioria para garantia. Então, minha margem é menor. Então, eu não consigo. Por quê? Por causa do custo. Né? A relação custo-receita. Se eu tenho uma receita de garantia que é fixa, você não consegue mudar isso, né? Apesar de ter os critérios, mas pensando no valor hoje, o teu valor de garantia hoje, se você fosse negociar um serviço de garantia, não adianta você ligar para o seu representante de pós-venda lá da montadora e querer mudar esse preço. Esse preço já está tabelado, já é aquilo lá que você vai receber. Então, toda vez que eu analiso isso, né, a quantidade, o percentual de horas que eu tenho para cliente, para interno e para garantia, eu consigo lidar com essas quantidades aí na minha agenda. Vai falar, poxa, Maurício, mas daí eu consigo diminuir a quantidade de horas para garantia para poder aumentar a quantidade de horas para cliente? Consegue, desde que você oriente o pessoal que faz o agendamento para um certo percentual. Então, poxa, se eu tenho lá a quantidade de agendamentos por dia, bloqueia quando é garantia e passa para o dia seguinte. Passa para dali 2 dias, passa para a semana que vem. Tá? Ah, mas isso vai trazer um impacto negativo para o cliente? Cara, depende. Depende de como o seu time de agendamento conversa com o teu cliente e explica. Né? O cliente, tem hora que a gente não tem que abrir todas as possibilidades para o cliente falar assim, não, vou te atender agora. Né? Por quê? Porque ele está berrando do outro lado do telefone. Cara, mas quem manda na sua empresa são vocês, não é o cliente. O cliente não pode chegar na sua empresa e falar como é que ele quer ser atendido, quando, como, quanto. Isso quem vai determinar são vocês. Né? É o time da concessionária, do pós-venda, que vai determinar isso. Então, conhecer tudo isso para poder fazer a distribuição de horas adequada àquilo que você quer, àquele objetivo que você tem. Bom, eu quero aumentar o faturamento? Tá bom, você tem que olhar isso para poder enxergar como que você vai poder vender mais hora para o cliente, que é uma receita maior, e conseguir adequar a distribuição de serviço dos teus técnicos, conforme os treinamentos, as formações que eles têm, para conseguir tirar o melhor resultado no mês. Porque isso é uma coisa que eu sempre falo, lembrando que faturamento é diferente de receita operacional. Para gerar uma receita operacional positiva, a gente tem que reduzir custo. Essa é uma forma de reduzir custo. É adequar o custo da mão de obra com o valor de venda dessa mão de obra.
Bom, mas então, peraí que agora até fritou aqui a minha... Fiquei 3 centímetros mais careca aqui. Deixa eu trazer à tona aqui o Everton. Boa noite, Everton. O Everton, ó, pensa num profissional que eu admiro muito. É esse rapaz aí, ó. Eu falo Boa rapaz, pergunta dele. mas é um monstro sagrado também. Mas o Everton, ele trouxe quero trazer à tona algo que ele falou aqui que eu acho muito importante. Deixa eu botar aqui, peraí. Ele disse aqui, ó. Para a mão de obra em garantia, qual o nível técnico que deve levar em consideração, pois em garantia engloba todos os níveis de diagnóstico? É legal essa pergunta, porque essa pergunta ela traz um pouco, ela bota um tempero nisso que o próprio Maurício já falou. Então, eu entendi claramente que, quando nós estamos falando em conhecer a distribuição do tipo de horas que eu estou trabalhando lá, ela é fundamental. Eu saber que, no caso aqui, é o exemplo que a gente deu, 80% das minhas horas, elas são vendidas em garantia. Eu entender isso. E aí, eu basicamente, ao saber disso, o Maurício ele tem uma fala que eu gosto muito, eu passei a usar também, que ele fala assim da vocação. Existe uma coisa chamada, qual é a vocação que o teu titular tem, a vocação dele, mas também tem qual é a vocação que o teu mercado tem. Se o teu mercado é um mercado que é muito garantista, esse é o teu público ali. Você tem que entender isso. E aí você tem que se preparar para isso. E aí eu quero escapar nessa tangente aqui do que o Everton trouxe, que é muito importante. Que é o seguinte. Que tipo de técnica eu tenho que ter? Tá? Como é que é? Qual é o técnico que eu tenho que ter? Isso é uma coisa muito comum, eu sei, eu entendo essa pergunta. E a resposta é uma resposta que normalmente desagrada todo mundo. Mas é a que eu dou sempre. É a que o teu mercado demanda. Nunca a que alguém de fora vem dizer. Sim. E eu sei que toda vez que eu falo isso, o pessoal fica chateado. Mas eu sendo um cara de treinamento, tendo sido montadora, tendo sido concessionária, sendo hoje um consultor de business de concessionária, eu sempre digo, cara, não sou eu que vou salvar o teu negócio. Não. O que você tem que tirar de um consultor, de um treinador, são conceitos, boas práticas, entendimento, estratégia. Mas o teu negócio só você conhece. Só você conhece. Por quê? Imagina na pergunta que o Everton fez, que é muito importante. Por que ela é muito importante? Porque ela me põe a pensar. Ela me põe a ir atrás de dados. Pô, peraí, eu sou um gestor, o Maurício é outro. Aí eu estou conversando com o Maurício e falo, Maurício, minha concessionária, 60% da minha mão de obra vendida, ela vem de garantia. Eu, Maurício, pô, a minha também. Aí eu falo para ele, como é que é lá? Como é que tá teus técnicos? Ele disse, cara, eu só tenho técnico nível A, top. No caso da concessionária dele, nível A é o cara mais top. Todos são top, não sei o quê. É mesmo? É, cara, sabe por quê? Porque, apesar de 60% do meu trabalho vir de garantia, a montadora que eu trabalho, o tipo de serviço em garantia que tem lá, demanda muito diagnóstico de componentes de extrema necessidade de conhecimento avançado. Então, eu percebi que, se eu tivesse mão de obra menos qualificada, né, para esse serviço, eu não conseguiria ter a eficiência necessária. E aí, uma coisa que eu já trabalho ali no limite do valor de hora para cobrir meus custos, se eu não tiver a eficiência necessária, eu passarei a ter prejuízo. Então, eu entendi que eu precisaria de técnicos que, mesmo tendo um custo de hora mais avançado, essa performance deles faz com que eles, mesmo tendo o perfil, né, a vocação dos meus clientes serem garantistas, mesmo tendo esse perfil, eles conseguem ser eficientes e, mais do que isso, eficaz, que é uma palavra que pouca vez se usa.
mas que resumidamente significa o troço é feito bem feito uma única vez e fica o cliente satisfeito. E aí eu entendi, o Maurício falando comigo, eu entendi que, mesmo tendo esse custo de mão de obra mais qualificado, ele ainda assim está dentro do azul na minha conta, porque a gente consegue ser mais eficiente, inclusive, do que a hora paga em garantia. Eu tenho um índice de satisfação altíssimo e eu retenho meu cliente, eu ganho com outras. Porque ao ofertar para eles uma experiência incrível na garantia, quando ele vem para fazer serviço que não é garantia, o meu ticket médio é mais alto. Uhum. Olha o que é um bom gestor falando. Aí o Maurício me pergunta, e tu, Olavo, como é que tá aí? Ih, rapaz, eu não sei, eu tenho meus técnicos lá e estão lá, tá um caos, tá horrível. Porque existe uma diferença muito grande. Ah, mas qual é a vocação do teu cliente lá? É 60% de garantia, mas qual garantia? Barulhinho? Cara, barulhinho é uma coisa. Suspensão? Freio? Ou é um sistema eletrônico, um infotainment? Ou é um conjunto, um carro com uma altíssima tecnologia que para fazer um diagnóstico é um horror. Então tem que entender muito bem isso. E o Everton trouxe essa pergunta porque é muito importante. Qual é o nível? E a resposta é o nível certo para a demanda que tu tens hoje. E aí o que acontece? Eu adoro o que o Maurício fala, e isso me remete muito ao meu pai. O meu pai sempre me ensinou, quando eu fui começar a dirigir, meu pai sempre me ensinou assim, meu filho, eu não sei se tu percebeu, mas nós temos um único para-brisa e 3 espelhos retrovisores. Isso é mesmo, pai, eu não entendo para que isso. E o meu pai falou assim, porque um bom motorista, ele não enxerga só o futuro, ele não olha só para frente, ele sabe tudo o que está acontecendo lá para trás. Lá para trás, o que está ficando para trás está te contando uma história. O que está vindo lá de trás pode te apontar algo que vai acontecer ali na frente. E aí eu me lembro que uma vez eu falei, mas como isso? Aí meu pai falou assim, olha, um dia de chuva, por exemplo, se você saber realmente se você está ou não na velocidade correta, não é a que está na placa da autoestrada. Porque talvez tu esteja com o pneu já desgastado, você esteja com uma chuva torrencial, você esteja com uma lâmina de água muito alta sobre o piso, e mesmo que na placa esteja dizendo que é seguro 80 km por hora, ao olhar para o espelho retrovisor, você não está vendo marca do teu carro ficando no asfalto. E isso significa que você está na iminência de uma aquaplanagem. Então você vai tirar o pé, meu filho. E isso me mudou muito a minha cabeça, quando meu pai me ensinou que tem 3 espelhos retrovisor por algum motivo. Então, olhar para o mercado, eu sei a vocação do agora. Se a vocação do agora está determinando técnicos mais diagnósticos, mesmo em garantia, mais complexos do que era 2 anos atrás, está me apontando que daqui 2 anos será mais complexo ainda. Então, eu preciso, que nem o Everton falou, ir para um outro nível de técnico. Se a complexidade não mudou, cara, e o que eu tenho que estar atendendo é esse que tu tens que ter. Então, eu adorei isso que tu passasse, Maurício, da importância de conhecer essa distribuição das minhas horas lá entre cliente, garantia e internas, saber disso, entender qual é a vocação do meu negócio. Eu lembro que tu, falando comigo uma outra vez, tu levantou um pouco isso aqui, entender também 2 pontos fundamentais que podem mudar, e porque o Maurício fala assim, cara, olha 36 meses. Porque às vezes, tu pega 6 meses e tu pegou um período que pegou 3 recalls. O Maurício até trouxe. Pô, isso mudou, é atípico, mudou. E aí tu tá olhando para um momento, para uma fotografia muito recente. Isso não é bom, porque pode te sugerir algo que não vai se repetir logo ali na frente. Uhum. Esse é um ponto. Outro ponto que a gente discutiu também é que, até bem pouco tempo atrás, as revisões a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta revisão,
elas todas eram vendidas para os nossos clientes como serviço de cliente externo. E aí o mercado mudou, algumas demandas foram acontecendo, e hoje as montadoras pagam, às vezes, a primeira, a segunda, a terceira. Tem montadora pagando 5. E aí você aí na tua cabeça, concessionária, está ainda olhando assim, não, mas eu estou fazendo revisão para caramba. Só que está sendo paga mão de obra de garantia nessa revisão. E isso tem uma variação. É bem distinto os valores. Então tem que ter um cuidado muito grande. Adorei, isso é muito importante. E aí o Maurício, ele deixou prontinho a ponte para minha próxima indagação. Bom, eu conheço meus custos e os valores que eu cobro por cada tipo de mão de obra. Eu conheço a minha demanda, a minha vocação lá, aonde eu trabalho, onde que está sendo alocada a minha mão de obra, né? Eu trabalho muito em garantia, X em revisão, X em não sei o quê, X em funilaria. Eu sei essa discussão, tanto em interna, conheci. Então, por que é importante investir realmente na correta distribuição de serviços dentro da oficina? É legal essa pergunta, porque a gente tem uma relação, né, como a gente vem falando aí, né, uma relação de diversos níveis de receita para diversos níveis de custos, né? E o que a gente tem que fazer? Bom, quando a gente chega lá no final do mês, né, todo final do mês que a gente faz o fechamento, o que o pessoal lá da contabilidade faz? Eles fecham o nosso DRE, né, que é o demonstrativo de resultado. Ah, ótimo. E o que isso tem a ver? Tem a ver o seguinte, que se você está objetivando uma melhoria na margem operacional do teu negócio, do teu pós-venda, uma das grandes possibilidades de você melhorar isso é você trazer um equilíbrio entre o que você tem de valores de receita com relação aos valores que você tem de custo. Lembrando que a gente está falando de custo aqui, a gente está falando de custo de mão de obra. Lá no DRE, você vai ver que existem mais custos no seu departamento do que só o custo de mão de obra. Tá? A gente só está falando da relação da mão de obra. Então, é a receita gerada pela venda de mão de obra, de horas, né, e os custos para gerar essa receita. Então, eu preciso do técnico trabalhando, né, as horas que foram vendidas, né, então eu tenho a receita e tenho o custo. Lá no DRE vai aparecer outras coisas, tá? E, inclusive, isso é assunto para discussão entre gerente, diretorias, consultores, o negócio é bravo, porque tem gente que fala, pô, mas eu olhei uma vez o meu DRE, lá era o DRE contábil, e estavam colocando coisas, né, no DRE do pós-venda que não era do pós-venda, custos que não eram do pós-venda. Tá? E aí isso gera briga. Então, para você hoje, que está aí à frente de um departamento de pós-venda, cara, faça o seu DRE gerencial. O contábil é responsabilidade do titular. Ele coloca o custo que ele teve aonde ele quiser. Isso é um problema dele. Tá? Isso é uma coisa que ele vai resolver com o contador dele. Ele que quer colocar um custo, uma receita aqui ou ali, ele pode jogar do jeito que ele quiser. A empresa é dele. Tá? Mas você é gerente. E você precisa conhecer as suas receitas e os seus custos. Então, faça o seu DRE gerencial. Tá? Não tem ideia de como montar? Liga para mim. A gente faz junto. Tá? Isso é importantíssimo. Tá? Por quê? Porque se você não conseguir enxergar todas as suas receitas e todos os seus custos no detalhe, como é que você vai equilibrar essa relação da melhor receita, né, a maior receita com o menor custo? Tem hora que não dá para fazer isso. Que é aquela história que eu falei, bom, tem um técnico lá que é o custo mais alto, um técnico A, top, e está de braço cruzado. Mas tem uma revisão para fazer. Você vai deixar de fazer a revisão porque é só uma revisão, sem reclamação nenhuma, não tem diagnóstico nenhum para fazer, troca de óleo e filtro, reaperto e verificações. Você vai deixar de fazer só porque o cara é o top das galáxias de mecânico lá?
Não, cara, põe esse cara para fazer, é óbvio. Tá? Mas aí eu te pergunto, qual que é a relação que a gente tem aí da receita que vai ter esse serviço de revisão com o custo por hora desse técnico? Né? Então, você conhecer todos esses detalhes vai fazer com que você consiga manter um equilíbrio na distribuição de serviço para fazer com que a tua margem lá no final seja boa. Então, você não vai colocar nem o melhor dos cenários e nem o pior dos cenários. Você não vai conseguir fazer isso. No teu fluxo do dia a dia, principalmente se você ainda não faz esse tipo de controle, isso no começo, até trazer algum resultado, essa análise, e você começar a fazer as adequações, isso vai levar um tempo para trazer resultado. Não é de uma hora para outra. Porque, como a gente estava falando de vocação, imagina que a tua demanda de serviço seja, hoje, alta demais com relação à revisão. Você precisa de um técnico altamente qualificado para fazer revisão? Não precisa. Mas, historicamente, você precisou ter uma equipe altamente treinada. E aí você treinou um monte de técnico, tem um monte de técnico A, e que hoje não tem demanda para aquele monte de técnico A que eu tenho na minha equipe. O que a gente vai fazer? Bom, eu tenho que olhar isso para aprender a equilibrar isso. O que eu tenho de receita e o que eu tenho de custo. Né? E começar a olhar isso. E esse tipo de análise, gente, isso é triste, mas é regra do mercado. Tá? Já chegou ao final de uma análise dessa, em concessionária, que a conclusão, infelizmente, do diretor, do gerente de pós-venda, era mandar 2 técnicos A embora e contratar aprendiz, contratar mecânico iniciante. Essa é a realidade do mercado? Mas não justificava mais a demanda que o cara tinha, como o Olavo falou. Quem manda nisso é o mercado. O mercado não tinha mais demanda naquela concessionária para justificar aquele monte de técnico A. E, infelizmente, eles tomaram a decisão de mandar 2 desses embora e contratar aprendiz lá, o técnico mais iniciante, né, que eu costumo chamar de técnico do Senai, né, que ele acaba de sair do Senai e se coloca ele lá como aprendiz, né, porque ele é mais barato. E quem mandou fazer isso foi o mercado. E aí eles começaram a analisar e falaram, gente, mas, cara, não tem mais por que eu manter esse monte de técnico aqui, porque o meu mercado não demanda mais esse tipo de serviço. É o que eu falei, é triste, mas pode ser uma realidade. E, gente, a gente não pode esquecer, tá, que vai chegar no final do mês, o que vai ser cobrado do teu departamento de pós-venda? É lucro, é o resultado operacional positivo, é o lucro. Tá? Porque empresário nenhum abriu uma concessionária porque adora carro, simplesmente porque adora carro, porque gosta de atender gente, que gosta de realizar o sonho do carro zero para o cliente, porque gosta de ver a oficina funcionando, trabalhando. Cara, ele abriu uma empresa para gerar lucro, para ganhar dinheiro. E foi por isso que eles mandaram esses técnicos embora, porque não estava sendo possível ganhar mais dinheiro com o quadro que ele tinha. Essa é uma realidade? É uma realidade que isso pode acontecer? Pode. Tá? É triste, mas é real. Né? E tem um monte de gente que acaba perdendo o emprego em função disso. E a gente sabe que quando eles começam a analisar resultado, para melhorar resultado, uma das primeiras coisas que a maioria dos diretores, gerentes pensam é a redução de quadro, é a redução do custo que eu tenho com o pessoal. Tá? Infelizmente, isso acontece. Mas, para você conseguir melhorar a demanda que você tem, as características dos serviços que são demandados da tua oficina, de clientes internos e garantia, com a equipe que você tem que fazer análise, para você conseguir distribuir isso e fazer um equilíbrio, né? E conseguir aumentar a possibilidade aí de aumentar a tua margem operacional. Se não fizer a análise, se não conseguir fazer esse equilíbrio, você vai continuar do mesmo jeito que você está. Tá, então, eu gostei, entendi, mas eu fiquei com uma pulga aqui na minha cabeça. Então, o que tu está me dizendo é que é fundamental eu ter um bom plano de desenvolvimento dos profissionais
um plano de carreira dentro da minha empresa, um profundo conhecimento do que é realmente um técnico A, B ou C, para que eu contrate da maneira certa, para que eu não crie expectativas errôneas nesses profissionais que vêm fazer parte da família, que é onde a gente trabalha, para que ali na frente eu não vá demitir depois por uma culpa gerencial. Veja bem, o técnico que ganha experiência, fica bom e se desenvolve profissionalmente, não é culpa dele chegar lá. Não é culpa dele. Agora, se tu força, e daí, toda vez que uma montadora chega na tua casa, na tua empresa, e fala que todos os teus técnicos têm que fazer todos os treinamentos, que tu tem que ter todos os técnicos lá, tu, gerente, em vez de levar esse cara para almoçar, lavar o carro dele na tua concessionária e babar o ovo do cara, tu tem que perguntar para ele o seguinte, mas vem cá, tia, aonde é que eu vou buscar serviços nesse mercado meu que demande eu ter esses caras que tu quer que eu tenha aqui? Exatamente. É fundamental que a gente conheça. Claro que existe um pacote de conhecimento mínimo, não é desse que nós estamos falando, mas talvez não faça nenhum sentido. Por isso que no mundo inteiro existe o conceito piramidal. A gente não tem 25 gerentes e um técnico. Quer dizer, que tem concessionária que tem mais manda-chuva do que índio, mas vai lá, né? Não é assim que funciona. Eu tenho vários caras começando, alguns já com algum tempo, uma meia dúzia já mais velhinho, e um cara lá muito... E eu vou sempre trabalhando nisso. Nem um time de futebol só tem Neymar. Não é assim que funciona. Então, quando alguém vem de fora e diz, não, mas tem que treinar todo mundo, tem que botar todo mundo no mesmo nível. Calma lá, cara pálida. Eu preciso disso mesmo? Será que é esse o cara que eu preciso? Tá, mas e se o técnico lá quer se desenvolver? Isso não é ruim, isso é ótimo. E aí o Maurício disse, tá, mas e se o técnico é dispensado da empresa A por conta disso? Ele vai trabalhar em outro lugar. Porque, ó, não tem mão de obra qualificada no mercado. A verdade é essa. Se você é o técnico nesse nível, daqui a pouco você vai ter um encontro. Agora, o que não pode é umas neuras que tem no mercado. E por isso, cara, eu adoro quando o Maurício fala aqui, porque a gente começar a pensar. Eu tenho visto algumas agora o mercado está contratando de novo. E eu estou só olhando ali o que está se pedindo. E ele está se preparando para daqui 3 meses demitir todo mundo de novo. Agora todo técnico tem que ser engenheiro mecânico. Para quê? Ah, mas tu é contra o cara ser engenheiro mecânico? Não. Eu adoraria que mais pessoas, inclusive, pudessem fazer essa faculdade. Mas tu vai pegar um cara que está fazendo engenharia para trocar óleo e fazer serviço de garantia que paga R$50 a hora? Para que tu está pedindo isso? Ah, não, mas é para o cara crescer lá na empresa. Vai crescer mesmo? Tem que ter cuidado com isso. Por isso que a gente sempre fala, ser gestor, ser RH, ser diretor de uma concessionária não é brincadeira. E não tem nada a ver por causa do cliente. Eu até vou dizer mais, o cliente é a parte mais fácil do jogo. Essa história de que, não é fácil porque tem que matar um leão por dia, os clientes reclamando. Essa parte é fácil, meu amigo. Nós temos um time trabalhando conosco. São famílias. O Everton está aqui na live, ele sabe disso. São famílias. Quando o cara vai embora, quando tu dispensa o cara, ele fica 1, 2, 3, 5 meses parado, é uma família lá. E às vezes tu dispensou porque tu contratou com expectativas erradas. Tu tem uma concessionária que tem uma demanda enorme para técnico C e tu só contratar lá.
e aí depois tu não consegue acoplar as coisas, cada caixinha no seu lugar, manda todo mundo embora. Então é muito cuidado, tem que ter realmente, é um ponto de muita atenção nesse sentido. Olavo, posso, vou falar mais uma coisa disso que você está falando, uma dica com relação a isso. O pessoal de RH tem muita experiência e muito conhecimento para te ajudar a fazer plano de carreira. Plano de carreira. Cara, fazer plano de carreira não é um negócio fácil. Não pense que é só colocar no papel lá. O cara entra como menor aprendiz, fica 1 ano, depois passa para estagiário, fica 2 anos, depois fica mais 1 ano como técnico. Não é isso. Quartel, X tempo deu, passa. Não é isso. Não é isso. Mas o que você precisa saber para fazer esse plano de carreira, tá? O pessoal do RH vai te ajudar. Então, eles têm... lá vai a gente falar de histórico de novo. Tá? Dependendo do mercado que você tem, o tipo de mão de obra que você tem disponível aí na tua cidade, aí na tua região, tá? Eles têm o histórico de turnover de cada nível de técnico que você tem na sua oficina. Tá? Então, o técnico A tem um turnover de 5 anos. Aqui, para mim, na outra cidade, o técnico A tem um turnover de 2 anos. Tá? Então, o seu RH conhece isso, eles sabem isso. E isso vai te ajudar a elaborar um plano de carreira coerente com a realidade que você tem de mão de obra disponível. Que nem o Olavo falou, mão de obra qualificada não está fácil hoje. Não é fácil você encontrar mão de obra qualificada e contratar. Então, não é fácil. E o pessoal do RH, sabendo disso, vai te ajudar a montar um plano de carreira que é condizente com a demanda que você tem. Então, se essa necessidade, que era isso que a gente estava falando aí, de fazer esse equilíbrio entre os serviços que eu tenho de demanda, entre receita e custo, quando você está analisando a questão do custo da tua mão de obra, é importante você adequar a equipe que você vai ter dentro da tua oficina trabalhando com a demanda que você tem. Tá? E, às vezes, concessionárias da mesma marca em localidades diferentes têm características diferentes de demanda de serviço. Então, não pense que falar em Volkswagen é tudo igual, Chevrolet é tudo igual. Não é. Tá? Tem tamanhos de concessionária diferente. Os mercados onde elas estão inseridas é diferente. Então, os perfis de cliente para o mesmo modelo de carro é diferente. Então, a demanda de serviço também é diferente. Tá? Então, um monte de coisa tem que levar em consideração quando você vai traçar esse plano de carreira. Tá? E esse plano de carreira, ele vai culminar ali na contratação correta. Por quê? Porque você já viu a vocação do teu mercado, você já fez a análise das demandas de serviço e determinou que tipo de equipe que você tem. E aí, como é que você vai fazer um plano de carreira, né, baseado em a evolução de um técnico que começa lá como aprendiz, ele vai levar 5 anos para chegar como técnico A. Mas daqui a 5 anos, quando ele chegar, a previsão que você tem é que você vai precisar dele como técnico A ou não? Então, esse é um cuidado que você tem que ter. E o pessoal do RH vai te ajudar a traçar esse plano de carreira e calcular, baseado nas demandas do teu mercado, calcular o que você precisa aí de contratação de técnico e qual que é o ciclo de cada um, quanto tempo demora para a evolução e quanto tempo de turnover eu tenho em cada posição para saber como é que eu vou jogar com a minha equipe, qual que é a equipe ideal conforme a demanda que eu tenho. Pô, dessa maneira, tu acabou respondendo a pergunta que era a nossa próxima. Como é que a gente prepara o nosso time para ter o perfil necessário? Como é que prepara? Fazendo exatamente isso. Esse é um bom começo, fazendo isso que o Maurício falou. Preparando um plano de carreira, e um plano de carreira não olhando único exclusivamente para as competências técnicas. Tem competências comportamentais, que tu vai olhar também. Só para vocês terem uma ideia por que nós estamos falando isso, essa semana, basicamente, todo dia eu tenho conversado com gestores que estão tendo demandas para treinamento, e aí eu estou conversando com eles, e o que eu percebi? As demandas são 100% ligadas à área comercial, não é técnica. Então, significa que, se você não olhar para isso,
sabe? Se não olhar com carinho para esse lado, daqui a pouco lá na frente, a tua receita não tá dando conta de manter o custo, não porque a tua mão de obra está cara interna, teu custo está caro, mas porque as características, as necessidades, o conhecimento, habilidades que estão sendo necessárias para gerar a receita que vai cobrir isso, não está sendo olhada. Porque não, hoje uma oficina mecânica, hoje sempre foi, né? Mas cada vez mais, ela não é só técnica. Técnica sempre será. É muito importante ter um conhecimento técnico, né? Mas tem um outro lado. O técnico hoje, dependendo da concessionária, o tipo de relacionamento, bom, dependendo da montadora, o técnico, ele é o responsável por 100% da venda. Uhum. Tem montadora que é assim. E tem montadoras que tem a cultura do walk-around dentro do pós-venda, em que o técnico ele é 50%. Da força motriz da venda. Não porque ele bota no orçamento, mas porque ele está ali presente junto com o consultor técnico fazendo a venda, levando para a venda. Então, são habilidades que tem que ter. E, às vezes, a gente está muito preso naquela coisa do cara fazer a parte técnica, e aí essa técnica está boa, mas ela sozinha não dá conta de fazer a receita chegar no nível que vai cobrir os custos. E aí eu entro na espiral que é a pior do mundo. Porque eu tenho uma espiral que é para cima, essa é boa. Mas tem a espiral para baixo. E aí, pessoal, eu vou contar a minha experiência. Porque aqui mais errei do que acertei. Às vezes eu estou conversando aqui, parece que eu era um ninja na gestão. Não, o contrário. O Everton, inclusive, sabe disso. Eu mais errei do que acertei. E eu vou contar um detalhe, também para desmistificar que titular de concessionária só quer mandar a gente embora. Eu fui gestor numa época e comecei a mandar a gente embora. Mandar um, mandar dois, mandar três, uma concessionária aqui, outra ali, outra lá, e fui mandando embora. Não tinha movimento, só garantia da garantia, um horror. Aí um dia, o titular da concessionária chegou na concessionária e falou: "Seu Olavo, vem na minha sala." Aí eu fui até a sala dele, subia umas escadinhas e ia num platôzinho, assim, sabe? Cheguei na sala, bati na porta, abri a pouso, tudo bem, né? Tudo bem. Só, eu tava vendo aí que eu já assinei um monte de demissão. Expliquei tudo, né? Achando que eu tava fazendo aquilo que ele queria. Aí ele disse: "Vamos ali fora." Aí chegou bem no parapeito, assim, do platôzinho, assim. Dava para ver toda a oficina. Quantos boxes nós temos aí? 18 boxes. Quantos elevadores? 12 elevadores. Quantos técnicos nós temos? Estamos com 6. Por que não tem 18 técnicos? Seu fulano, mercado. Aí comecei a dar todas as desculpas, né? O mercado, o custo. E aí ele, um homem, ele não era muito educado, não, mas ele, da sua maneira, ele olhou para mim e falou assim: "Eu não te contratei aqui para cortar os custos. Eu estou te dando uma oficina com 18 boxes. Eu te contratei para garantir ter 18 técnicos produzindo 8 horas por dia. É assim que vai pagar a conta. Não é mandando os caras embora." E aí ele me deu um ultimato. De eu recompor o time e fazer acontecer. E ali eu aprendi que eu tinha que andar de mão dadas com o marketing, que eu tinha que andar de mão dadas com peças, tinha que andar de mão dadas com comercial, que eu tinha que realmente mudar a minha maneira de pensar. Foi uma lição para mim,
esse foi um momento muito ruim profissionalmente. Eu saí mal daquela conversa, porque eu me senti mal. Disse, cara, ele está certo. Ele está certo. Ele me deu uma oficina. E aí eu me lembro que ele para amenizar, ele disse assim, sabe por quê, Olavo? A espiral para baixo. Daqui a pouco não vai ter ninguém aqui. Porque tu não está preocupado em buscar atrair. Por isso que hoje o meu mantra é atrair, encantar e rentabilizar. Está preocupado em cortar os custos aqui. Não quero isso. Vai resolver. Foi complicadíssimo, mas foi uma grande lição. Então eu trago aqui, eu compartilho esse momento muito difícil profissionalmente, mas para dizer que quando olhe para a sua oficina, olhe para ela. Ela é uma máquina. Dela tu tem que tirar 100% dela. Nada menos do que isso. Claro, às vezes nós estamos em um momento mais difícil. Mas nós temos que olhar para aquilo ali. Olhar para aquilo e tirar o máximo dessa máquina aí. Cada espaço, cada metro quadrado, eu falo muito isso, né? Cada metro quadrado tem que gerar receita. Se ele não está gerando uma receita, tem alguma coisa errada. As pessoas que estão ali, nós todos, né? Colaboradores, colegas de trabalho, estamos ali para gerar uma receita. Nós precisamos fazer essa receita ser gerada. Bom, 1h, 16 minutos e 55 segundos. E aí eu te pergunto, seu Maurício. Bom, eu falei agora uma coisa aí, eu deixei tudo numa saia justa agora. Como é que eu posso ter uma clara previsibilidade dos meus resultados futuros, então? Cara, isso a gente vai voltar num assunto que a gente já falou aqui, mas que é extremamente importante. Análise de dados, análise de histórico. Tá? Então, cara, como é que eu vou trabalhar a previsibilidade se eu não conheço a vocação do meu pós-venda? Né? E essa vocação do pós-venda, ela vem da demanda do mercado. Tá? Então, a gente falou muito aqui sobre receitas de serviços para clientes diferentes, com custos diferentes, etc. Um monte de coisa. É um emaranhado aí de possibilidades de jogar aí as receitas com os custos, né? Ok. E como é que eu vou fazer para adequar isso à minha realidade atual? Bom, se você parar para pensar, quando você separa todos os atendimentos que você fez para cliente, proprietário de veículo, você pega aquela lista e vai olhar OS por OS, tá? A quantidade de serviços que foram feitas de cada tipo. E aí eu chamo a atenção para um negócio. Cara, tomem cuidado com a parametrização do seu DMS, tá? Porque aí você vai fazer essa análise, aí você coloca lá, primeira revisão, digamos que seja de 10 mil quilômetros, revisão de 10 mil quilômetros. Aí você atendeu, naquele mês teve 200 passagens. Aí você olha lá, teve 20 revisões. Mas você fala, mas não é possível. 20 revisões de primeira revisão de 10 mil quilômetros foi muito mais do que isso. Aí você começa a olhar o relatório, você vai identificar que um consultor cadastrou um serviço de revisão de 10 mil quilômetros chamado Rev 10. O outro cadastrou chamando o mesmo serviço de Rev 10.000, 10 mil. O outro cadastrou Rev.10. Então, cada caractere que você coloca no cadastro do serviço, ele vai separar. Então, a hora que você vai fazer a análise, tem um monte de revisão, mas cada um tem um nome, ele vai separar, cada um ele vai te trazer uma quantidade. Então, cuidado com essa parametrização. Tá? A gente fala muito de padrão, né? E a gente fala de padrão da fábrica, padrão de atendimento, processos e tal, mas a gente esquece de padronizar o DMS. Tá? E isso tem que padronizar quem escreve lá o serviço. Então, vou cadastrar um serviço para tal modelo de revisão de 10 mil quilômetros,
ele cadastrou daquele jeito, aquilo tem que virar padrão. Todo mundo que for cadastrar alguma coisa tem que seguir aquele padrão. Senão, o teu relatório vai ser uma bagunça, você não vai conseguir analisar nada. Mas voltando para a análise. Se você olhar para cada tipo de cliente, então, cliente proprietário do veículo, cliente interno e cliente garantia, dentro desses, separando dentro desses grupos, você vai ver qual é a quantidade de serviços, que tipo de serviço e quais são as quantidades você faz para cada um. Então, por exemplo, se a gente colocar para cliente, você vai ver que 80% dos seus atendimentos para cliente foi revisão. Qualquer revisão. Você vai identificar que 80% dos seus atendimentos foi revisão. Os outros 20%, aí você tira 15% foi barulho e os outros 5% distribuído em outros tipos de serviço. Então, qual que é a vocação do seu atendimento para cliente? A sua vocação é fazer revisão. Tá? Então, o que isso é importante? Bom, se eu atendo 80% do volume que eu faço de atendimentos para cliente é de revisão, eu vou me preparar para isso. Então, eu vou deixar a minha agenda preparada para isso, eu vou deixar os meus técnicos preparados para isso, eu vou deixar o meu corpo de consultores preparado para fazer esse tipo de atendimento. Então, você trabalhar com a previsibilidade, analisando o histórico, é importantíssimo para você poder ter uma métrica até de crescimento. Então, por exemplo, se hoje você está atendendo carros, vamos colocar de 1 ano para fazer a primeira revisão, você concorda que no mês que vem, né, então a gente está em agosto, no mês que vem, vamos colocar, tirando aquele um mês antes, um mês depois, né, só para entender o conceito, né, então, se hoje a gente está atendendo carros que foram vendidos em agosto de 2020 para fazer a primeira revisão, no mês que vem, eu vou atender os carros que estão completando 1 ano, que foram vendidos em setembro de 2020. Agora eu te pergunto, você sabe quantos carros foram vendidos? Então, se você tem um histórico e você tem essa quantidade, você começa a trabalhar com a previsibilidade e, mais do que isso, você começa a ter condições de projetar crescimento. Aí, através do quê? Aí depois você vai elaborar um plano de ação para fazer prospecção nos seus clientes não retidos de primeira revisão. Qual que é o teu índice de retenção de primeira revisão? Ah, Maurício, é alto. A primeira revisão é uma maravilha, né? Aí o segundo cai, terceiro, quarto, quinto. Normalmente esse número vai caindo, esse número de retenção vai caindo. E existe a necessidade de você fazer um plano de prospecção para cada tipo de cliente. Tá? Por quê? Porque você vai ter que aumentar a quantidade de clientes que você vende, e se a tua vocação é revisão, você tem que ir atrás dos clientes não retidos de revisão. Ah, mas a minha vocação aqui não é revisão. Ah, tá bom, que outro tipo de serviço, então, que você faz? Não, aqui a gente é campeão em instalar acessório, né? Entre a venda e a primeira revisão. Tá bom, é uma outra vocação. Né? Podia ser, nossa, aqui o que bomba para a gente é funilaria. Né? Os caras batem carro aqui, que é um horror. Então, depende da vocação. Você vai olhar esses números lá nos seus relatórios, fazendo análise desses números. Tá? E, cara, tem DMS que já separam isso para você, te dá o relatório da forma como você quer analisar. Para os que não têm ou os que não conhecem, tá? Cara, aprende a trabalhar com Excel. Dá um trabalho danado, tá? Tem fórmula, tem que entender de Excel. Mas, cara, você precisa começar a analisar isso, você precisa começar a enxergar como que você vai trabalhar com previsibilidade e se preparar, preparar você, a sua equipe toda, para atender o que a demanda do teu mercado. Então, é só analisando que você vai conhecer. Olha a garantia, aí você vai olhar no aquele relatório só de garantia. Que tipo de serviço você faz em garantia? Ah, mas eu faço recall. Tá bom, mas qual que é o nível de complexibilidade desse recall? Então, quando você tem um nível de complexibilidade de garantia, de serviços de garantia muito alto, aí você precisa começar a olhar como é que você vai fazer a distribuição do seu serviço, sendo que você tem aquela demanda de garantia e ela precisa de um técnico altamente treinado para poder realizar. Tá? Então, aí você começa a olhar. Ah, mas daí o que você vai fazer? Você vai bloquear a agenda? Cara, por que não? Vamos bloquear, vamos limitar a quantidade que eu vou atender. Tá? Como é que a tua empresa vai continuar vivendo, vai perdurar aí ao longo do tempo?
Quando se ganha dinheiro. Aí, quando eu tenho uma mão de obra que é vendida a um preço muito baixo, que é o preço de garantia, e utilizando uma mão de obra de um custo muito alto, qual que é a tendência? É a tua margem diminuir. Cara, não dá para sobreviver desse jeito. Então, eu estou chegando num extremo, mas para vocês entenderem como é que funciona essa análise. Né? Então, eu preciso jogar com o que eu tenho de demanda para cada tipo de cliente que eu atendo, né? Cliente interno e garantia, e analisar os tipos de serviço que eu realizo para cada grupo desse. E ver a necessidade de cliente. E aí eu consigo ir alternando aí os volumes da minha agenda conforme aquilo que eu quero produzir no meu pós-venda. Então, eu quero vender mais, mas a garantia está por muito tempo. Isso é sazonal, é devido a um recall. Esse recall tem um número de chassis muito alto, o volume de carros vendidos aqui, o meu parque circulante dos modelos que estão nesse recall é muito grande ou é pequeno? Qual que é a capacidade que eu tenho para fazer? Eu já vi concessionárias que não queriam colocar o recall dentro do horário deles de atendimento de segunda a sexta. Eles fizeram campanhas específicas de sábados, do dia inteiro, atender só recall. Por quê? Porque o cara precisava, de segunda a sexta, vender hora para cliente. Se ele atendesse aquela demanda de recall, ele não ia conseguir vender. E aí, o que ia acontecer com o resultado operacional dele? Ia lá para baixo. Tá? Podia até virar negativo. Então, cara, você precisa cuidar disso. Então, essa análise do histórico, você vai fazer por cliente, por serviço, por técnico que foi destinado para fazer aquele serviço, o nível dele, de complexidade do serviço com o nível do técnico, e começar a ajustar isso para melhorar. Né? E essa questão do agendamento depende do que você quer fazer. Tá? Maurício, quero continuar atendendo esse volume de garantia que eu tenho, mas vou trabalhar de outra forma para aumentar meu faturamento? Ok. Então, o que eu falei não é regra. São dicas de como você vai analisar e as possibilidades do que você tem para fazer. Então, se você quer aumentar o teu faturamento, mas não quer deixar de atender aquele volume de garantia que você tem e que é alto, então você vai buscar outras alternativas. Dentro dos atendimentos que você faz para cliente, então eu vou trabalhar a minha equipe para aumentar meu ticket médio. Ok, legal. Eu vou ver a necessidade técnica dos atendimentos que eu faço para cliente para melhorar a eficiência do meu serviço, possibilitando colocar mais carros dentro da oficina e vender mais horas, trabalhando a minha eficiência. Ok. Então, não existe, nessa análise toda, regra, né, que vai servir para todo mundo. Porque se fosse assim, né, era fácil. Né, ia ser fácil ser gerente de pós-venda. Né, ia ser aquele arroz com feijão sempre, então eu trabalhar em Porto Alegre, São Paulo, Belo Horizonte, Manaus, ou aqui em Sorocaba, onde eu moro, ou aí em Piracicaba, na Terra do Olavo, cara, ia ser igual para todo mundo, e não é. E esse é o grande desafio. Você precisa aprender a ler o mercado com relação à demanda que ele te está dando, e falar, bom, agora eu vou me ajustar com essa demanda para ganhar mais dinheiro, para gerar lucro, que é por isso que a sua empresa existe, por isso que você está trabalhando lá, que você é empregado lá, né? Porque é para gerar lucro. Você não está trabalhando lá porque gosta de você, porque acha você altamente competente. A sua principal função, seja gerente, consultor, técnico, é ajudar a empresa a gerar lucro. E essas análises vão te direcionar para isso. Né? Você ajustar os seus processos internos aí de distribuição de agendamento, distribuição de serviço, para contribuir na geração de lucro da tua empresa. Né? Por isso que é importante você trabalhar com previsibilidade. Você já planeja o que você vai fazer de atendimentos no mês seguinte. O que você vai fazer daqui 6 meses, quando você teve uma quantidade de veículos zero vendido muito alta ou muito baixa. Bom, daí eu não vou ter carro para fazer revisão. E aí? Aí você tem que correr atrás de outros serviços, de outros clientes. Você tem que mudar a estratégia do seu planejamento de prospecção. Então, tudo isso é importante. Se você trabalha com a previsibilidade, você consegue fazer um planejamento coerente com a vocação do teu mercado.
e aí você se ajusta e consegue atingir os resultados que você precisa. Basicamente, o que nós ouvimos aqui, pessoal, é que é importantíssimo fazermos as pazes com os dados. Fazermos as pazes com as informações que os sistemas podem nos dar. Claro, eu sempre digo, vocês já ouviram isso de mim algumas vezes, é muito mais importante a pergunta do que a resposta. É muito mais importante a pergunta do que a própria resposta. Então, saiba fazer as perguntas certas para o sistema. Uhum. Aí, uma vez que você sabe fazer as perguntas certas, você vai ser capaz também de identificar se a resposta faz sentido ou não. Sim. Olhando a resposta e sabendo se ela faz sentido, você vai poder começar a traçar uma estratégia de curto, médio e longo prazo. Esse é um papel muito importante no pós-venda. É complicado? Claro que é. Dá trabalho? Dá trabalho. Ah, mas e a satisfação do cliente? A satisfação do cliente é o resultado de um trabalho realizado. Não é o nosso trabalho. Então tem que ter muito cuidado com isso. Eu vejo muito colega de trabalho que o trabalho dele é a satisfação do cliente. E eu sempre digo, cara, não é esse o teu trabalho. Isso é o resultado do trabalho. Sim. O trabalho é outro. Tem nada contra, olhe para isso. Mas tem concessionária que o índice de satisfação do cliente é um painel no fundo, assim, grandão, dentro da sala do gestor. E é alto. Está lá 98%. Aí eu pergunto, tá ganhando grana? Não, tá complicado, não pagamos as contas. Está retendo 60% dos clientes assim que acaba a garantia? Não, o sonho se fosse assim. Então, aquele ali não é o painel que tem que estar aqui. Ou aquele número ali não está te contando a verdade, ou tem alguma coisa errada. Ele é uma das informações que nós precisamos para tantas coisas, tantas decisões que nós vamos tomar. Eu sei que muitos ficam chateados quando eu falo isso. Já teve gente que me mandou até mensagem brava comigo. Pô, eu postei hoje lá o meu NPS, 98%, e tu foi lá e postou um negócio dizendo que é para parar de postar essas coisas, que isso aí não é o que dá dinheiro. Pô, não é isso que eu disse. Eu só perguntei, com esses 98% de NPS, tu tem mais de 90% dos teus clientes que ainda estão com o veículo, depois que acabou a garantia fazendo serviço contigo? Ah, não, é 8, 10, 12%. Mas então esse número aí tem alguma coisa errada, cara. Lembre-se, a pergunta, se não é a certa, a resposta também não será. A pergunta não é essa. Pode falar. E isso que você falou é muito importante com relação a índice de satisfação do cliente. A gente vê índices aí de NPS, SSI, que o pessoal coloca como objetivo, como você falou. Eu costumo dizer que é um erro você colocar a satisfação do cliente como objetivo. Ela é, na verdade, o resultado do que você fez. Então, o que você tem que olhar, quais são os seus objetivos? Então, aí você tem que olhar olhar os seus processos de atendimento, de qualidade de atendimento, de qualidade de execução de serviço. Né? Você tem que olhar todo o restante que vai culminar numa boa nota de satisfação do cliente. Então, a satisfação do cliente não é objetivo, ela é resultado. E isso eu acho que é uma coisa que é demasiado, hoje em dia, o foco que se dá ao NPS, ao CSI, à satisfação do cliente,
como objetivo. A gente não trabalha para gerar esse índice. A gente trabalha para gerar a satisfação do cliente com processos corretos, né? O que eu sempre falo, vendendo o produto certo, para o cliente certo, na época certa, ao preço justo, isso vai trazer satisfação para o cliente. Aí o nosso trabalho é surpreender o cliente, passar aí das expectativas dele, que aí isso vai trazer uma nota de satisfação alta desse cliente. Mas eu já vi concessionárias ficarem pedindo nota para o cliente. A pedir nota, fala, viu, você vai receber, o consultor é obrigado a falar para o cliente, você vai receber uma pesquisa de satisfação, pô, dá um 10 para a gente lá. Sabe, cara, olha, me desculpem as pessoas que pensaram nessa forma aí de abordar o cliente e de aumentar o índice de satisfação, mas, cara, sabe como é que eu enxergo isso? Cara, eu acho que as pessoas não perderam um pouco essa noção. Isso, para mim, é mendigagem, cara. Você está mendigando para o cliente, para ele, pelo amor de Deus, dar uma nota 10. Cara, não é assim que tem que ser. Isso tem que ser reflexo do que você fez. E não tem que ser pedido. Né? Então, eu acho que essa questão de objetivo de satisfação, você tem que ter um patamar. Olha, meu patamar é atingir isso, mas eu não vou buscar esse índice. Eu vou buscar nos meus processos, né, a qualidade do meu atendimento, a qualidade do meu serviço, né, vou procurar superar as expectativas do cliente, aí eu tenho certeza que aquele índice lá vai ser atingido. Né, e não o contrário, ficar objetivando isso e ficar pedindo nota para cliente, poxa. E se, olha, é muito importante, nem eu, nem o Pacheco e nem tantos outros que estão batendo nessa tecla há muito tempo, nós estamos apanhando até do mercado por conta disso, mas eu vou continuar batendo nessa tecla. E por que eu vou continuar batendo nessa tecla? Porque quando eu chego num concessionário e eu pergunto do gerente, e ele foi levar o cliente em casa, mas é porque o carro deu probleminha. Eu fico muito triste, muito chateado. Muito chateado. É o motorista mais caro que pode ter dentro da concessionária. Depois dele é o titular. Então, assim, a gente fala muito disso aqui, mas por quê? Não porque nós somos contra a satisfação do cliente, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. E eu fico muito feliz quando eu chego num lugar e tem um indicador de satisfação do cliente lá, e eu pergunto pro cara, o que aquilo ali significa para ti? E ele fala assim, sabe o que aquilo ali significa, Olá? Significa que o processo que eu desenhei de disponibilidade de peça para os meus clientes está funcionando, que a disponibilidade de horário de agendamento para o meu cliente está funcionando, que o reparo bem feito a primeira vez está acontecendo em 100% dos casos, que o cliente está dizendo aqui para mim que ele acha justo o preço pago pelo valor de entrega que nós fizemos para ele. E aí, tudo isso sendo feito porque eu desenhei esses processos, eu olhei para cada uma das etapas dentro do meu pós-venda e vi como que ela colabora para chegar naquele número, e aí eu sei que aquele número ali está me apontando que isso aqui está dando certo. Aí eu falo assim, cara, tu está no caminho certo. Agora, quando pergunta, e se aquele número cair 3%, não sei o que fazer, não adianta. Outra coisa que eu gosto de perguntar, tem 95 positivo. O que tu tem que fazer dos outros 5%? Eu não sei. Pô, então se eu não sei o que eu tenho que fazer para conseguir os outros 5%, significa que eu não sei o que eu fiz para ter conseguido os 95%. Exatamente. Exatamente. E aí é que eu digo sempre, a pergunta errada me traz a resposta errada. Satisfação do cliente é fundamental, mas ela tem um porquê existir. Eu não posso chegar para minha esposa e exigir dela a fidelidade. Eu não posso. Eu tenho que fazer tudo o que é necessário para que ela queira estar comigo sempre. Então, uma hora nós vamos voltar aqui, eu quero trazer aqui a Érica da Paz, que fala sobre satisfação do cliente, Customer Experience, nós vamos falar bastante disso.
é importante, pessoal. Só que cuidado para não estar olhando para o lugar errado. Olhando para o lugar errado é complicado. Ou, às vezes, tá cego, vidrado numa coisa, sabe? Que a gente costuma falar, né? Às vezes a gente tá cortando um cafezinho na recepção e tem lá no fundo um bueiro de dinheiro sendo jogado no ralo, lá um monte de dinheiro sendo jogado no ralo e a gente não está enxergando aquilo ali. Mas hoje a gente venceu uma etapa muito bacana, pessoal. Para quem não viu tudo, chegou aí em algum momento, ó, fica gravado lá no youtube.com/canal do Pós-Venda. Tem lá os cortes também vão ser feitos depois, mas basicamente a gente falou sobre quais métricas olhar para garantir essa relação receita-custos. Nós falamos como que a gente faz e por que é importante, mais do que como, por que é importante a gente ver a distribuição das horas entre clientes, garantia e internas. Nós falamos também como fazer a correta distribuição do serviço para o perfil, para o meu corpo técnico que eu tenho lá, e como também preparar o meu corpo técnico para as demandas que eu tenho. Fazer essa correlação, que é muito importante, e acabamos aí vendo como que a gente pode traçar metas para ter uma previsibilidade, porque é muito importante, toda vez que a gente faz live aqui com o Maurício, a gente sempre fala isso. Não espere o titular, o cara do campo, qualquer pessoa chegar e te chamar para te dizer, para te pedir um planejamento para daqui 3 meses, para daqui 6 meses, para o ano que vem. Tenha sempre o teu pronto. Para que quando você seja chamado e seja demandado isso, você diga assim, olha, quando que nós só podemos fazer a reunião de apresentação, porque o meu está sempre pronto. Não deixe, não tenha que correr atrás disso. Já tenha isso sempre na tua guarda ali. Seja você chegando agora ou não. E mais, você acabou de assumir o pós-venda aí? Eu sei, você é o cara, tá tudo bem. Eu sei que você tem experiência. Mas você acabou de assumir? Você já tirou os relatórios de tudo, todos, tu fez todas as perguntas e já guardou esse momento que você pegou agora? Porque isso vai começar a contar uma história do que você vai fazer. Isso vai ser bom para te manter onde você está e vai ser bom também para abrir portas para outros lugares. Eu vejo muito profissional começando no pós-venda, feliz da vida, que agora é gestor, e já está 1 ano lá, e eu sempre pergunto, cara, mas o que tu construiu aqui? Ah, fiz muitas coisas. O quê? Ah, eu implementei tal coisa. Não o que tu implementou. Quais foram os resultados que você trouxe? Ah, melhorou bastante. Quanto por cento? Ah, eu não tenho isso, não consigo. Guarde. Tire uma fotografia. É muito importante saber. Você sabe quantas ordens estão abertas agora e que o carro não está aí no teu pátio? Você sabe quantas peças estão encomendadas para chegar que o carro ainda não está aí? Sabe o tamanho disso? Você sabe quantas horas estão sendo tiradas do orçamento para ser dado como um orçamento? Você sabe quais são os pacotes ou quais são os itens de serviços que o teu pessoal não consegue vender? E se sabe por que eles não conseguem vender? Isso tudo é muito importante para dar passos aí na frente. Cuide do cliente, sim. Cuide do teu time, sim. Mas cuide dos KPIs. Os KPIs, eles são teus amigos, eles não são teus inimigos. Maurício, mais uma vez, muito obrigado.
Aprendi um monte, anotei um monte aqui. Foi uma aula, eu vou sair daqui mais preparado. E mais uma vez, pessoal, deixa eu botar na tela aqui. Cadê? Mais uma vez eu vou falar para vocês, ó. Chamem o Maurício aí para conversar. Bate um papo com ele. Eu tenho certeza que tem algo aí que você não está vendo, que o Maurício pode te ajudar a enxergar. Tem um caminho aí que ele pode te ajudar a iluminar. Tem resultados que ele pode te ajudar a conquistar. Tem vários KPIs que ele consegue mostrar para ti e te ajudar a traçar uma estratégia e fazer as receitas serem muito maiores que as despesas. Maurício, ele é muito bom com os KPIs, ele vai te ajudar a construir estratégias importantíssimas. E se dentro dessas estratégias, com certeza, estará a necessidade de preparar o teu time de consultoria técnica para encontrar oportunidades de negócio, ter os argumentos certos para vender essas oportunidades e dominar a arte de contornar as objeções naturais dos clientes, entre em contato comigo pela MTI, Aceleração de Resultados, que nós temos um workshop exatamente para isso. O Maurício vai te ajudar a enxergar todas as estratégias necessárias. Ele vai te ajudar a construir uma estratégia aí. E eu tenho certeza que eu posso ajudar o teu time da consultoria técnica a vender mais e a vender aquilo que é necessário e que vai sim ajudar o teu cliente a falar para a montadora, no final das contas, que valeu sim a pena ter ido aí no teu pós-venda. Pessoal, muito obrigado pela presença de todo mundo aqui. Obrigado por você que vai ver isso aí no futuro. Valeu mesmo, que bom. Maurício, obrigado. Obrigado demais aí pela tua presença, viu? Eu que agradeço, Olavo. É sempre um prazer estar aqui. Como eu sempre falo, é um prazer enorme falar de pós-venda. Eu acho que é a minha paixão aí, além do meu trabalho. Mas, cara, é fantástica essa oportunidade de estar sempre falando de pós-venda aqui. E espero que isso tenha contribuído, nem que seja um pouquinho, para cada um que assistiu a gente aí ou que irá assistir o vídeo gravado, mas que isso ajude aí no dia a dia do trabalho na concessionária e no pós-venda, que é esse o nosso grande objetivo, né? Fazer todo mundo aí caminhar para o desenvolvimento, para o sucesso, e é isso que a gente busca para todo mundo, né? Então, mais uma vez, Olavo, obrigado e parabéns, cara. Valeu mesmo. Valeu. Não vai embora que quando eu fechar aqui eu te dou um tchau aí. Pessoal, musiquinha, boa noite. Não esqueçam, hein? Toda terça, toda quinta, 8 horas da noite, a gente está sempre aqui batendo um papo dessa cachaça que é o pós-venda na nossa vida. Tchau, tchau, pessoal. Valeu. Obrigadão.